bem? Está no ar o Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Nós vamos juntos mais uma vez aqui pela sua TV inteligente, a TV de todos os mineiros, e que sempre atualiza você com as últimas de Belo Horizonte, de Minas e, claro, também do esporte. E bota esporte nisso, Rede Social Esporte Clube recheado de informações para variar também, né? E você participa. twitter.com/redesocialec, facebook.com/redesocialec, endereço aparecendo aí na sua tela. Mande aí a sua participação, o que você achou da lavada do Atlético ontem para cima do Arsenal. Um jogo muito quente, né? Gol para toda hora, gol de todos os gostos e, claro, também a vitória do Real Madrid. Ah, mas eu tô rindo à toa, Vinícius Fonseca. Exatamente, eu tenho dois destaques. Ontem duas equipes mineiras deram um show no esporte. Você sabe quais são as duas? O Atlético. A primeira é o Atlético, o Galo, e a segunda é a equipe da BH News, que foi até a Argentina pela primeira vez. Acho que uma TV mineira, uma TV de Belo Horizonte foi acompanhar o jogo. Depois que o jogo entre o Galo e o Arsenal de Sarandi acabou, ficamos aqui com o Cajuru uma no TV jogo. mineira de canal fechado, né? Isso, você quer exatamente. Foi até a Argentina, fez a transmissão, estava lá a Renata Dairo, entrevistou vários jogadores, deu um probleminha no áudio do Cuca, mas não atrapalhou em nada na transmissão. Tivemos ontem aqui o Igor da 98, o Bruno do Sport News, o Cajuru, então foi um show BH News de parabéns e um orgulho fazer parte dessa equipe também. E o Galo foi muito bem ontem, foi à Argentina, venceu o Arsenal de Sarandi por 5-2, muita gente falando que é um adversário fácil, o que é mesmo. O sistema defensivo do Arsenal Sarandi é uma bagunça, mas o Atlético foi lá vencer qualquer time na Argentina, jogando num campo hostil como é, próximo da torcida, é muito complicado. O Atlético fez a parte dele, está de parabéns. O primeiro time na história da Copa Libertadores a fazer 5 gols em um time argentino. Brasileiro. Lá na Argentina. É isso mesmo, arrebentou então de cara. Não tem como a gente começar o Rede Social Esporte Clube de outra forma, né? Acompanhando a BH News, acompanhando de perto aí a campanha do Atlético na Libertadores. Daqui a pouco então a gente fala mais. Queria começar, mas o vídeo parece que ainda não tá pronto. Afinal de contas, né, gente? Haja gol para editar. Haja melhores momentos do Atlético. E claro que aqui no Rede Social Esporte Clube você acompanha tudo de perto aqui no Rede Social Esporte Clube. Então tá, vamos começar falando sobre Superliga Feminina de Vôlei, porque ontem o Uzi Minas entrou em quadra pelas quartas de final da competição e, claro, deu Osasco, já era esperado, venceu aí por 3-0, sem problema algum, lá em São Paulo. 25-17, 25-17, 25-11, 1h25 de partida, um jogo muito do fácil. Muito fácil. Eu assisti até o final do segundo set, que foi vencido pelo time do Osasco por 25-17. Eu fiquei imaginando como é que foi fácil o terceiro, porque foi vencido por 25-11. Os sets que eu vi foi uma verdadeira lavada do time do Osasco, Sheila arrebentando. Para mim, a Sheila foi eleita a melhor do jogo, mas para mim deveria ter sido a Fernanda Garay, que na minha opinião arrebenta, uma das melhores jogadoras da seleção brasileira, se não a melhor. Um jogo muito fácil, o Minas vai ter a oportunidade de reverter esse resultado. Sexta agora, aqui na Arena Vivo. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, pelo menos fazer um papel mais bonito, né? Perder de 3-0, como foi dessa vez, vai passar vergonha. Tem que aproveitar porque senão já era, né? Uma série de 3 jogos, o Osasco já venceu a primeira, obviamente se vencer esta segunda, já era. Aí liquidou aí o terceiro jogo, o que Vinícius Fonseca infelizmente deve acontecer. É muito provável. O time, como o que eu falei ontem, o time do Minas em 18 jogos venceu 6, perdeu 12. Vai enfrentar um time que basicamente tem a base da seleção brasileira junto com o time do Rio de Janeiro. É muito complicado para o time do Minas, a gente falou isso aqui durante todo o ano. A gente esperava que o Minas fizesse uma campanha melhor que a do ano passado, mas não aconteceu. É isso, aqui na Arena Viva em Belo Horizonte, jogo às 6h30, sexta-feira, assim também como o Praia Clube entra em quadra contra a equipe do SESI São Paulo. O jogo já aconteceu, o primeiro lá em São Paulo, deu SESI, e agora este segundo jogo em Uberlândia, as duas equipes mineiras jogando em casa nesta segunda partida das quartas de final da Superliga Masculina. Feminina. Hoje nós ainda temos vôlei a 1000 contra o Pinheiros em Campinas às 6h30. Lembrando que amanhã tem Superliga Masculina de Vôlei. Todos os dias eu estou explicando, porque
você pode estar chegando, conhecendo rede social agora, lembrando que a Superliga Masculina, como tem mais times, tem mais rodadas. Estamos na 10ª rodada do segundo turno. Amanhã tem Campinas e Sada Cruzeiro em São Paulo, 9h30 da noite. E em São Paulo também Vôlei Futuro e Vivo Minas, às 8 horas da noite. A gente acompanha de perto aqui no Rede Social Esporte Clube. 10ª rodada esta semana. Na semana que vem, 11ª rodada. E só na outra, sim, aí começam as quartas. Lembrando que as duas equipes mineiras já estão classificadas. O Sada Cruzeiro é o nosso principal representante. É o nosso principal representante, a maior esperança de Minas Gerais para vencer essa Superliga pelo segundo ano consecutivo. Vinícius, a gente está com isso aqui no roteiro desde o início da semana e foi realmente lamentável. Mais um acidente na NASCAR, né? Mais um acidente feio, tá virando praticamente moda. É claro que não é proposital, né? Ninguém quer sofrer um acidente. Eu digo moda porque está acontecendo bastante, o que é terrível, né? É terrível e é o esporte de automobilismo mais popular nos Estados Unidos. Ganha até da Fórmula Indy. A gente acompanha muito a Fórmula Indy aqui porque tem vários pilotos brasileiros e é talvez mais atrativo para o público brasileiro, que é diferente do que está acostumado. A NASCAR é um cockpit fechado, semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil também, mas esse aí foi um acidente muito grave, um acidente que aconteceu nos Estados Unidos, nenhum piloto ficou ferido. O problema maior foi que todos os destroços foram para o público que estava acompanhando esse GP. Então, mais de 23 pessoas feridas, 28 pessoas feridas, 14 levados em estado grave. Nossa. Teve pneu voando. A gente sabe que esses acidentes em automobilismo, o pneu se torna praticamente uma arma ali. Porque na Fórmula 1 já teve casos de gente que morreu porque foi atingido por pneu. Hoje em dia, mesmo que o pneu se solte da Fórmula 1, no carro de Fórmula 1 há um mecanismo que o segura, então o pneu nunca sai quicando, como já aconteceu mais, porque há pouco tempo, acho que foi em 2007 ou 2008, um dos trabalhadores que estavam lá no GP, acho que de Mônaco, foi atingido por um pneu e acabou falecendo. Nossa. Nesse caso, ninguém morreu lá no GP da NASCAR não, mas é um perigo. Tomara que para os próximos anos eles tomem atitudes para cuidar disso, né, para não que aconteça mais. Lembrando que esse acidente aconteceu pela 2ª divisão da NASCAR, não é a divisão principal da modalidade de automobilismo nos Estados Unidos. E essa modalidade, o Nelsinho Piquet, o brasileiro, que também já fez parte da Fórmula 1, participa e ficou em 11º nesse dia. Pois é, imagina, um pneu já é pesado, com velocidade que ele saindo do carro, é realmente, como você disse, uma arma fatal, muito perigoso, Deus me livre. Participe conosco pelo twitter.com/redesocialesc, facebook.com/redesocialesc, que a recuperação dessas pessoas aí seja plena e que estejam todos bem, né, e que isso não aconteça mais. Mudando de assunto, falando até de um assunto muito interessante aqui no Rede Social Esporte Clube, a FIFA decidiu usar mais uma tecnologia para minimizar, acabar com as polêmicas e os erros de arbitragem, foi gol, não foi gol, entrou, não entrou, foi a linha, não foi na linha, esse tipo de coisa que sempre acontece em alguns jogos, em Copas, que decidem partidas e que as polêmicas duram e duram e duram. A cada dia, graças a Deus, a FIFA tem aceitado, tem oficializado essas tecnologias para que isso seja minimizado já na Copa de 2014. Mesmo que tardiamente, a FIFA está cedendo a tecnologia, esse caso do chip na bola, né, que a notícia é que a terceira fornecedora, já foi escolhida a terceira fornecedora. A Kairos Technologies. Para construir uma tecnologia que permite saber se a bola passou ou não na linha do gol. Lembrando que isso já decidiu a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de 1966, entre Inglaterra e Alemanha, e já em 2010, envolvendo essas duas seleções, um lance muito semelhante aconteceu. Então é algo que é importante e que deu certo na Copa Mundial de Clubes entre Corinthians e Chelsea, em um lance que o Cássio defendeu próximo da linha do gol, a bola não entrou, um jogador do Chelsea levantou a mão, mas o juiz não foi na dele porque sabia desse chip na bola. Então a tecnologia é muito importante para qualquer esporte. Eu digo sempre que o futebol demora muito a se render a essas tecnologias. A FIFA age de uma maneira muito arcaica, demora muito a ceder. Essa é a primeira vez que a tecnologia entrou definitivamente no calendário da FIFA. Então tomara que a gente veja sempre mais tecnologia aí, porque é um recurso natural que tem que acontecer
no mundo que a gente vive hoje. Como se isso fosse atrapalhar, né, o futebol mostrado dentro de campo. Pelo contrário, vem para melhorar, vem para somar, por que não já começar com isso ontem, né? Já tinha que ter começado e agora para a Copa do Mundo de 2014, Copa das Confederações, que isso já esteja em atividade, em uso, porque realmente é necessário. Se é para somar, se é para acabar com polêmicas, gente, descobriu um milagre. Já isso, inclusive, vai ser usado no vôlei, claro que dentro das regras do vôlei, obviamente. As modalidades do esporte, das mais diversas modalidades, estão se rendendo à tecnologia, porque errar é humano. Se a gente pode minimizar o erro humano, o olhar que a gente não tem a capacidade de ver se foi na bola, se foi na linha, se não foi, a tecnologia tem? Ótimo! Vamos agregar isso ao futebol, vamos agregar isso ao talento. Mudando completamente de assunto aqui no Rede Social Esporte Clube, eu quero até que o Vinícius me corrija se eu estiver errado a respeito disso. O UFC feminino, depois da luta que nós tivemos no fim de semana da Ronda, que foi um estouro e tudo, que o Dana White gostou bastante, nós falamos aqui da Cris Cyborg na semana passada e nesta semana também o Vinícius explicou o caso de que ela já foi contratada e demitida por falar demais. Como que eu vejo essa rivalidade entre Ronda Rousey e Cris Cyborg, como se fosse um Anderson Silva e Chael Sonnen. A Ronda, muito melhor do que a Cris Cyborg fala demais, tem muitos problemas e tudo mais, e criou-se essa rivalidade muito grande entre as duas. E por isso, essa luta, Ronda e Cris, seria espetacular para o UFC. Só que por falar demais, coisa que não aconteceu com o Chael, ela foi contratada, né, essa moça aí não, daqui a pouco a gente fala dela. Ela foi contratada e demitida. E ele disse... O confronto seria bom, o Dana White disse. O confronto seria bom? Ok, mas ela não vai ser contratada de novo, porque ela já teve a chance dela e ela desperdiçou. Exatamente, eu não diria que é o Anderson Silva versus Chael Sonnen, porque eu acho que a diferença técnica entre elas não é tão gritante como é no caso do Anderson Silva e do Chael Sonnen. A Cris Cyborg, ela tem um cartel muito bom dentro do MMA também, 10 vitórias e apenas uma derrota, que aconteceu na primeira disputa dela do MMA. O que aconteceu com ela? Ela foi contratada pelo UFC no início do ano. Ela é representada por um ex-lutador, o Tito Ortiz, que é muito famoso também. Ela foi contratada com um contrato muito bom pelo UFC. O UFC ofereceu 5 lutas para elas garantidas, sem nenhuma cláusula de rescisão, sem nada falando, se você perder, você está demitida. Não tinha nada disso no contrato, que foi um contrato muito bom para ela, um contrato muito bom comparativamente com os outros lutadores que a gente acompanha. Só que o que tinha nesse contrato também? Ele falou que ela é uma lutadora, não me lembro o peso dela, mas no contrato dizia que ela teria que lutar em qualquer categoria que o UFC delimitasse, colocasse exatamente. Então ela não aceitou isso, ela falou que não queria perder peso, não queria ganhar muito peso, porque isso atrapalharia o corpo dela. Ela falou que poderia atrapalhar no caso dela ter filhos. Entendo ela. E falou um monte de coisa. Você entende porque para você também seria complicado. Mas ela já tomou muito hormônio masculino também. Então ela meio que se contradiz. Incoerente, né? Ela foi incoerente nas declarações dela, o Dana White não aceitou, não quis nem conversa. Hoje em dia ela é motivo de chacota, toda vez que toca no nome dela, ele fala, quem que é essa mesmo? Ele brinca com ela porque não gostou nem um pouco. Ela foi contratada, uma semana depois foi demitida e provavelmente nunca mais terá uma chance no UFC. Ela foi contratada, descontratada e contratada pelo Invicta MMA, que é um evento também, obviamente, de MMA, só que só para mulheres lá nos Estados Unidos. Perdeu a grande chance da vida, né? Porque o UFC, não tem jeito. Se ela perdeu a chance, Amanda Nunes, e aí sim a foto que você tinha visto aí, baiana, brasileira, essa daí, foi contratada pelo UFC, a primeira brasileira a ser contratada, 24 anos, e aí... Temos agora, hein? Eu falei no início, aliás, eu falei no final da semana passada, né? Tomara que tenhamos uma brasileira e tudo, pronto, sonho realizado. E aí já é a 7ª lutadora oficialmente contratada pelo UFC. Como eu disse, é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar com a luta feminina no octógono mundial, porque é uma coisa que está dominando. A gente vê isso aqui no Brasil, está dominando, as mulheres estão dominando as academias, então muito provavelmente a gente vai ver e muito essas mulheres lutando no UFC. Ô Vinícius, e ela é ex-campeã do Strikeforce, que você tanto cita, que é uma organização, era uma organização, melhor dizendo, enorme também, só que o UFC comprou. Ou seja, ela vem com banca, vem com experiência, né? exatamente, com um currículo
a ser mostrado, a ser comprovado dentro do UFC. 24 anos, mas muita experiência também. Eu não sei o cartel dela, mas é uma grande lutadora brasileira e que luta, ela é baiana, né? Então ela deve ter treinado com boxe, deve saber algumas coisas e tomara que ela não seja batida no armlock da Ronda Rousey. É verdade. Sorte pra você, Amanda. A gente acompanha, claro, você de pertinho aqui no Rede Social Esporte Clube. E parabéns. Primeira brasileira, 24 anos apenas, a ser contratada pelo UFC. Um rapidíssimo intervalo. Na volta, melhores momentos do Atlético, melhores momentos de Real Madrid e Barcelona, NBA, a NBB, que definiu os titulares do Jogo das Estrelas que rola neste fim de semana. Muito mais. Até já.